Amados pais do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos estar estudando sobre o profeta Amós, tá bom? Primeira pergunta para esta aula é o seguinte: eu gosto muito de trabalhar com perguntas porque elas nos ajudam a memorizar mais rápido a informação. Então, quem foi Amós? Melhor dizendo, quem escreveu? Vamos falar também sobre quem foi daqui a pouco. Quem escreveu o livro de Amós e em que ano foi escrito? Quem escreveu foi o próprio Amós, no ano de aproximadamente 750 a.C. Agora, por que é importante estudarmos as datas? Simples. Quando você tem noção em que ano foi escrito, se tratando principalmente de livros proféticos, já que Amós era um dos profetas menores, tendo a noção de em que ano ou em que período foi escrito, isso nos ajuda a compreender a história do processo que Deus usou para tratar do seu povo. Olhando o livro de Amós, vocês vão perceber a gravidade do problema que está diante de Amós e a importância das suas profecias. Tá? Então aqui já sabemos quem escreveu, foi o próprio Amós, no ano de 750 a.C. O que aconteceu nesse período? Para efeito de introdução, aqui até então nenhuma catástrofe havia ocorrido. Nenhuma das invasões do Reino do Norte e Reino do Sul, que é Israel e Judá, nenhuma das invasões tinha acontecido ainda. Pelo contrário, aqui Amós é um dos profetas que vai anunciar o cativeiro, tanto de um quanto de outro. Então vamos continuar. Segunda pergunta: qual era o propósito do livro de Amós? O propósito é denunciar os pecados tanto de Israel como de Judá. O que significa? Ele é o profeta que Deus usou para falar com as duas nações. E o propósito de Deus é que elas se arrependessem dos seus pecados antes que o mal viesse. Mas sabe aquela frase de vou pagar para ver? É exatamente isso que vai acontecer no cenário. Vocês prestem bastante atenção no que vai acontecer daqui a pouco. Vou fazer uma análise sobre o cenário e vocês vão perceber o caos que Amós viu. Tá? Então vamos lá, denunciar os pecados de Judá e Israel e anunciar também a restauração, porque apesar de Deus falar das dores, ele também vai trazer uma palavra de restauração no final aqui. Quem era Amós? Amós era antes de ser profeta, ele era vaqueiro e cultivador de figos, tá? Nós encontramos isso em Amós, capítulo 7, verso 14, ele mesmo faz essa descrição. Agora, onde ele nasceu, gente? Ele nasce em Tecoa, que é aproximadamente 17 quilômetros de Jerusalém. Ele profetizou para Judá no ano entre mais ou menos 794 a 740 a.C. e quem governava nessa época era o rei Uzias, tá? Profetizou também para a nação de Israel no período de Jeroboão II. E é importante essa informação do segundo, porque a história do caos, dos problemas que Israel vai enfrentar, começam na fase de Jeroboão I. Eu vou falar disso daqui a pouco. Então temos aqui o ano de mais ou menos 753 a 753 a 793 a 753 a.C. Quarta pergunta: qual era o cenário no período de Amós? Agora eu vou apresentar para vocês o que Amós viu, tá? Até aqui era só para conhecer Amós, mas agora o que ele viu? Por que era tão importante as profecias de Amós? Primeiro cenário que ele se depara, primeiro ponto que eu quero destacar: sincretismo religioso. E o que é isso? É mistura de religiões. Sabe aquela coisa de todas as religiões levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus? Pelo contrário, o Senhor vai observar isso aqui na situação de Israel, porque ele começa profetizando em Israel, depois vai para Judá. Quando que ele vai para Judá? Quando é em Israel, a situação para ele fica complicada. Vão levantar situações ali ameaçando ele e por fim ele tem que ir para Judá. Mas antes de ir, olha o cenário que ele vai se deparar, gente. E tanto de um lado quanto do outro ele percebe esses problemas aqui. Então eu vou fazer uma lista. Sincretismo religioso, mistura de religiões. Então eles adoravam a Deus e outros deuses. Isso aqui a gente vai ver em Amós capítulo 4, verso 4 e 5, que diz assim, ó:
O Senhor Deus diz, estou usando uma versão da Bíblia mais moderna, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Então as palavras ficam bem mais fáceis de se compreender, tá? Olha só o que o Senhor diz. Povo de Israel, vocês querem pecar? Olha a pergunta. Vocês querem pecar? Aqui Deus está sendo irônico. A ironia é uma figura de linguagem quando Deus quer despertar, ou o narrador, né, quer despertar a atenção do público. Vem cá, vocês querem pecar? Pois vão, olha só, pois vão aos santuários de Betel e de Gilgal, e ali pequem à vontade. Você acha que Deus queria que eles pecassem? Não. Isso é uma expressão, tá? Da forma como Deus está falando, é uma maneira de expressar a indignação dele. Já que vocês querem pecar, vão para lá. Que cenário é esse aqui, gente? Esse é o cenário de Jeroboão I. Como é que a gente explica isso melhor? Ó, vamos fazer uma análise. Primeiro rei, o rei Saul. Rei Saul morre, Davi assume. Davi morre, Salomão assume. Salomão morre, Roboão assume. Só que no governo de Roboão houve uma divisão de reinos. Na má administração daquele rei, nasce o reino do norte e o reino do sul. Reino do sul se torna Judá e reino do norte se torna Israel. Quem vai governar Israel? É justamente Jeroboão I. Bom, agora ele faz o seguinte, para que o povo não retorne, porque eles saíram de Judá, Jerusalém, eles tiveram que sair de lá. Como eles se rebelaram contra Roboão, vamos embora, vamos juntar com Jeroboão e vamos sair daqui. E todo mundo saiu, 10 tribos. Agora, nasceu o reino do norte. Quem vai governar é Jeroboão I. Com medo de que o povo voltasse para Jerusalém, sabe aquele pastor que tem medo de perder a ovelha, fica criando meio de prender a ovelha no aprisco, né? Naquele espaço dele ali? É exatamente o que aconteceu no cenário de Jeroboão. Gente, o segredo não está em aprisionar a ovelha, mas em cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. Gente, nunca funcionou essa ideia de aprisionamento. O nome disso é manipulação. Quando eu sou pastor, eu sei o que é isso. Quando eu crio meios de obrigar as pessoas a ficar comigo, ficar na minha igreja, eu sou um manipulador. Então eu vou puxar para mim a responsabilidade. Não, você não pode isso, não, você não pode aquilo. Tudo bem, temos instruções. Agora, por que não pode? Será que a ideia do não pode é para manipular e dominar a mente da pessoa, obrigando a ficar na minha denominação? Isso que Jeroboão fez. Então ele lançou o seguinte, põe um altar em Betel, outro em Dan, né? Coloca em duas áreas estratégicas, e ali levantou bezerros de ouro, o mesmo erro que houve lá no período de Moisés, quando Arão fez isso. E lá atrás Deus abominou essa atitude. E da mesma forma ele não aprova isso. Daqui a pouco eu vou apresentar o caos que vai surgir, tá? Mas aqui para vocês entenderem o cenário da ironia de Deus. Por que Deus diz, já que vocês querem, vão lá para esses altares. É para esses altares que Jeroboão levantou, que durou muitos anos, quase 200 anos. Por que eu sei dessa data? Salomão morre aproximadamente em 931, e agora nós estamos em 750 aproximadamente. Percebeu a importância da data? Então, lá de trás, desde o governo de Roboão, que ele assume após a morte de Salomão, quando Roboão assume, há uma divisão de reino, nasce o reino do norte, Jeroboão governa Israel, e ele faz o quê? Levanta esses dois altares, coloca esses dois bezerros. Deus percebe isso e anos depois, parece que Deus não viu nada, parece que Deus não se importou com nada, mas gente, grava o que eu vou dizer, não existe pecado que Deus não se importe. Deus se importa com todos eles. Esses, então, são abomináveis. Levantar altares, proclamar adoração a ídolos. Jeroboão fez isso. Então, olha só. O Senhor Deus diz, né, nesse verso de número 4, agora novamente lendo, estou em Amós 4, tá? Verso 4. Povo de Israel, vocês querem pecar? Pois vão aos santuários de Betel e de Gilgal e ali pequem à vontade. Todas as manhãs ofereçam sacrifícios. Todas as manhãs ofereça sacrifícios, de 3 em 3 dias, dê lá seus dízimos, leva lá o seu dízimo. Verso 5, apresente os pães da oferta da gratidão, né? Não são seus deuses, são seus ídolos? Vá lá, oferece oferta, oferece dízimo. Pão da gratidão e depois saiam para contar a todo mundo que fizeram ofertas de livre e espontânea vontade. E como vocês gostam de fazer isso.
Gente, olha o que Deus está dizendo. Agora, por que Deus faz isso? O cenário é exatamente esse. Dos quase 200 anos atrás, já houve aquele caos de Jeroboão levantando esses altares, aprisionando o povo, manipulando o povo, usando uma estratégia para que o povo não voltasse para Jerusalém, que era o local que Deus estabeleceu para culto e adoração. É triste, gente, olhar para esse cenário e perceber que isso não é só para o tempo daquela época que aconteceu, né? Só para o tempo de Amós. Pelo contrário, isso ainda acontece nos dias de hoje. Agora, vamos ver aqui, ó. 1 Reis, capítulo 12, verso 31 e 32. Olha a cena, é essa que eu estou falando para vocês, estou dando aqui a base bíblica para vocês anotarem aí, tá bom? 1 Reis, capítulo 12, verso 31 e 32. Jeroboão construiu altares idólatras e designou o sacerdote dentre o povo, apesar de não serem levitas. A instrução de Deus para a manutenção do templo, né, o tabernáculo da época, era que os levitas eram responsáveis pela manutenção, no sentido de organização, montagem, desmontagem, da liturgia, da organização do culto. Os sacerdotes deveriam ser da tribo de Levi. E aqui nós olhamos para Jeroboão, que não tinha compromisso com a palavra e faz segundo a sua vontade. E detalhe, quer que a glória de Deus se manifeste. E o mais interessante, o que ele fez durou anos. Nós estamos quase 200 anos depois e a coisa ainda acontece. Tá? Verso 32. O que mais Jeroboão fez? Instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifício no altar. Ele fez isso em Betel, onde também sacrificou os bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdote nos seus altares ídolos. Olha o drama, olha a situação, olha o caos que Jeroboão estabelece. Então, quando Deus olha para o cenário no período de Amós e apresenta para Amós, é isso aqui, ó. Nem os sacerdotes eram legítimos. É um culto falso, é um culto misturado, sabe? É um culto todo desorganizado, qualquer um dirige, qualquer um prega, qualquer um organiza, qualquer um faz. Não tem aquela coisa de é de Deus ou não é de Deus. Não, você vai qualquer coisa. E detalhe, chamam qualquer coisa de coisa para Deus. Gente, continuando aqui. Falsa religiosidade. Primeiro ponto, nós vimos o sincretismo religioso, mistura de religiões. Olha só, continuando. Falsa religiosidade. O povo prestava culto a Deus, mas não tinham amor, tá? Prestam culto para Deus, mas não tinham amor ao próximo, pois os necessitados passavam fome. Então, quem está vivendo uma crise financeira vai de mal a pior. Olha a cena. Amós capítulo 6, tá? Capítulo 6, versos 5 e 6. Vocês fazem músicas como fez o rei Davi e gostam de cantá-las acompanhando de harpa, acompanhando com instrumentos. Bebem vinho em taças enormes. Usam os perfumes mais caros, mas não se importam com a desgraça do país. Então veja, a preocupação de uma elite, porque ali, gente, eles estão vivendo uma prosperidade. Literalmente, eles estão bem-sucedidos financeiramente. Então, o povo está tranquilo. Parece que Deus está vendo o pecado e não se importa. Parece que a coisa está acontecendo de forma desordenada e Deus não está nem aí. Pelo contrário. Gente, o problema não é quando Deus pune. O problema é quando Deus fica calado. Porque quando Deus fica calado, Ele está deixando o homem seguir seu próprio caminho, dizendo: você vai se afundar no buraco que você cavou. Você vai cair dentro dele. E é exatamente isso que vai acontecer aqui. Olha só. Outro problema. Nós já vimos aqui o sincretismo religioso, mistura de religiões. Um povo que vai para o culto agora adorando a Deus, sem se importar com quem está passando necessidade. Sabe? Não, o importante é eu estar na igreja. O importante é que eu sou de Deus. O importante é que eu estou salvo. Será que está salvo? O povo de Deus, próximo problema, o povo de Deus se sentia privilegiado. Eles pensavam que pelo fato de terem sido salvos do Egito, lembra daquela parte da prisão lá no Egito, quando Moisés entra e resgata de lá o povo, né? E dali para frente há aquela peregrinação, e chegamos à geração futuramente, né? na geração de
de Abraão, quando nós olhamos a geração de Abraão, é estabelecida por Deus promessas. E o povo está calçado nas promessas. Poxa, nós somos o povo que Deus tirou lá do Egito. Nós somos o povo que Deus lançou promessas sobre Abraão e essas promessas estão sobre nós. Para que se preocupar com condenação? Não se importa. Já ouviu a teologia da predestinação? Eu achei lindo uma frase de Hernandes Dias Lopes. Ele prega a predestinação, ele explica muito bem essa teoria, tá? E ele fala uma coisa: errado é quem pensa que uma vez salvo para sempre, permanecendo no pecado. Olha a frase que ele fala, que eu achei lindo. Uma característica do salvo é viver em santidade. Então, uma pessoa que se considera salvo, que crê na doutrina da predestinação, salvos para sempre, ele precisa, mais do que os outros, andar em plena santidade. E a característica de quem anda em santidade é se distanciar do pecado. E é perfeita essa explicação, gente. Se nós temos que carregar o título de salvos, uma das coisas que nós precisamos zelar é pela nossa integridade para com Deus. Como Deus nos vê? Será que o que Ele vê em nós, Ele aprova ou Ele reprova? Então veja o versículo aqui, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: no mundo inteiro, olha o que Deus fala, no mundo inteiro, vocês são o meu povo. Eu escolhi vocês para serem meu. Eu escolhi vocês. Vocês são meus. Vocês são meus. É lindo, né? É isso aqui que o povo está pensando. Não, nós somos de Deus. Nós estamos salvos. Eu encontrei um jovem um tempo atrás, ele vivendo uma vida irregular. Irmão, relaxa, eu estou em paz com Deus. Eu falei, glória a Deus. Mas olha o que o texto continua dizendo. Essa é a parte A do texto. A parte B, para estes que pensam estar salvos, vivendo uma vida irregular, né, em relação a Deus, continuando o texto, diz assim, por isso, vocês são meus escolhidos, por isso tenho de castigá-los por causa de todos os pecados que vocês cometeram. Salvos para sempre, debaixo da santidade. Então esse é o complemento da frase. A teologia calvinista, ela traz essa ideia de salvos para sempre. Hernandes Dias Lopes, que é um grande teólogo, muito respeitado, que eu amo demais, todo o meu respeito a ele, ele fala sobre essa teologia com essa propriedade e trazendo esse detalhe fundamental. Uma característica do salvo é viver em santidade. Então veja, com base nisso, a teologia calvinista, ela ganha força na frase de Hernandes Dias Lopes. A característica do salvo é viver em santidade. Outra característica que o povo apresentou diante de Amós e que o próprio Deus vai fazer com que ele veja. Ricos, tinha muitos ricos. Ricos eram desonestos. Continuando no capítulo 3, versos 10 e 11, diz assim: o Senhor Deus diz, o povo de Samaria não sabe fazer nada com honestidade, e os seus palácios estão cheios de coisas roubadas com violência. Os seus palácios, quem tem palácio, gente? Pessoa de classe média, classe baixa, negativo. A classe alta, a elite tem palácio. Ricos, prósperos financeiramente, só que com coisas roubadas. Deus está dizendo através de Amós, tem coisa roubada dentro de casa, coisa que Deus não aprova. Gente, olhando o livro de Amós, vocês vão ver que eles tinham móveis de marfim. Móveis de marfim. Continuando, verso 11. Por isso, os inimigos cercarão seu país, destruirão as suas fortalezas e levarão embora tudo que está nos palácios. A mensagem de Deus aqui é a seguinte: tudo que é adquirido de forma ilícita não vai ficar impune. E aqui é bom a gente parar para pensar. Eu lembro de um rapaz que parou no sinal para comprar um tablet de alguém vendendo lá na rua. Moço, tá baratinho, R$50 o tablet, perfeitinho. Ele olhou atrás, tinha uma marca famosa. Ele falou, rapaz, mas tá funcionando? Falou, tá descarregado, só chegar em casa, carregar e tá tudo certo. R$50, opa, é meu, botou no banco do carro, ligou pra esposa, tô levando um presente pra você. E leva o tablet pra casa da marca famosa.
quando ele chega em casa, colocou na tomada e nem sinal na tela. Ele, peraí, tem alguma coisa errada. Levou para um técnico, o cara falou, meu amigo, sem abrir eu já sei que tem problema. Ele, por quê? Porque tá leve demais. Quando ele abriu não tinha nada dentro. Ele colocou umas coisinhas lá que não tinha nada a ver com a parte eletrônica. Percebe? O barato sai caro, gente. Coisas ilícitas atraem problema e o próprio Deus está dizendo, não vou deixar passar impune. Outro problema visto por Amós, injustiça e prostituição. Olha isso, injustiça e prostituição espiritual. No verso 6, eu destaquei aqui, ó, o Senhor Deus diz, o povo de Israel tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Olha só, vendem como escravos pessoas honestas que não podem pagar as suas dívidas, e até aquelas que são tão pobres que não podem pagar a dívida, fazem... Deixa eu melhorar aqui, ó, vou ler de novo. O povo de Deus tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Vendem como escravos pessoas honestas que não podem pagar as suas dívidas, e até aquelas que são tão pobres que não podem pagar a dívida que fizeram para comprar um par de sandálias. Gente pobre, gente miserável, gente com dívida e a elite vibrando com isso. Verso 7, Thaís Folio 6, capítulo 6, versículo 6, agora o versículo 7. Perseguem e humilham os pobres e fazem justiça contra pessoas simples. Pais e filhos têm relações com prostitutas. Ó, pais e filhos têm relações com prostitutas nos templos pagãos e assim envergonham o meu nome. Percebe? Que uma hora vão para um culto a Deus, outra hora, em outro momento, vão para um culto pagão, onde o sexo é forma de culto. E ali o pai e o filho se relacionam com as prostitutas espirituais. Gente do céu! Verso 8. Perto de qualquer altar pagão, eles se assentam sobre roupas que receberam como garantia de pagamento de dívidas, e comem dos sacrifícios oferecidos aos ídolos. Para comprar o vinho que bebem no templo dos deuses deles, usam o dinheiro que receberam com multas, usam do dinheiro que receberam de multas injustas. Sabe aquela pessoa que quando na hora de cobrar, vai cobrar mais caro? Poxa, mas o trato não foi esse. Pois é, mas o preço agora mudou. E Deus está dizendo, você acha que eu não estou vendo isso? Essa cobrança injusta, essa irregularidade, essa imoralidade. Amós está dizendo, estou vendo tudo isso. Continua, gente. Ó, outro problema. Estou fazendo uma lista para vocês. Esse é o cenário que Amós viu. Ganância e covardia. Capítulo 8, versos 5 e 6 diz assim: vocês dizem, quem dera que a festa da lua nova já tivesse terminado para que pudéssemos voltar e vender os cereais. Até aqui tudo bem, né? Poxa, que a festa acabe logo para a gente poder voltar a trabalhar. Olha só, preste atenção. Como seria bom, o povo falando, como seria bom se o sábado já tivesse passado. Aí começaríamos a vender trigo de novo, cobrando preços altos, usando pesos e medidas falsas. Sabe aquela coisa do preço injusto? Verso 6. Vendendo trigo que não presta, produto podre, produto vencido na prateleira. Gente, como nós temos visto isso? Pessoas que sabem que o produto vai vencer, em vez de tirar da prateleira. Não, dá para vender ainda, mas está perto de vencer, falta 2 dias, falta um dia. Está vencido. Não, ninguém vai prestar atenção nisso não. Um dia desses, minha esposa foi num estabelecimento e percebeu que uns biscoitos lá estavam com validade vencida. Aí ela chamou a gerente, com muito sigilo, né? Aquela coisa, sem causar escândalo. Falou, minha amada, tá aqui, a data tá vencida. Ela disse, sim, é mesmo, né? Já sei o que eu vou fazer. Vou dar para os funcionários que estão trabalhando na minha obra. Nossa! A que ponto nós chegamos? Ter um comércio é uma bênção. Empreender é maravilhoso. Só que ser injusto com os seus funcionários é covardia demais. Vendendo trigo que não presta. Os pobres
não terão dinheiro para... Olha só, esse é o discurso do povo. Vamos vender produto vencido? Vamos cobrar um preço injusto? Por quê? Porque os pobres não terão dinheiro para pagar as suas dívidas, nem mesmo os que tomaram dinheiro emprestado para comprar comprar um par de sandálias. Tem gente que não vai ter como pagar as dívidas. Assim, eles se venderão a nós e serão nossos escravos. Olha o cenário. Gente rica ficando mais rica, pobre ficando mais pobre, e a classe abaixo do pobre são os miseráveis, porque pobre tem o que comer. O miserável não tem o que comer. E já que não tem o que comer, não tem como pagar uma dívida, que a sua vida se torne moeda de troca, vira escravo. Agora, gente, quando Deus percebe tudo isso, o povo indo para a rua, fazer maldade com o povo, e indo para o culto adorar a Deus, você acha que Deus vai ficar de braço cruzado em relação a isso? Durante um tempo, Deus ficou calado, mas não cego. Agora Deus rejeita o culto. O culto que eles prestavam, Amós está trazendo a seguinte informação: Deus está rejeitando o culto de vocês. Capítulo 5, verso 21 e 22 diz assim: o Senhor Deus diz ao seu povo: eu odeio, eu detesto as suas festas religiosas, não tolero as suas reuniões solenes. Veja, há um culto a ser sendo prestado. Pensa que o povo está frio? Não, eles estão fervorosos, assíduos e são dizimistas. E Deus está dizendo: eu não estou aceitando nada disso. Verso 22. Não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês ofertam como sacrifício de paz. Deus está dizendo: nem a oferta de vocês eu estou aceitando. Nem culto, nem adoração, nem oferta, nada, nada. Verso 23. Parem com os barulhos das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música de harpa. Deus está dizendo: nem a adoração de vocês eu estou recebendo. Pode escrever canção, pode cantar, pode fazer barulho, não estou recebendo nada disso. Que cenário é esse que Amós está enxergando? Outro detalhe, Deus vai deixar bem claro que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Eu carrego a ideia de um Deus que é amor. Eu amo falar sobre um Deus que é amor, que perdoa, que ama, que cuida. Mas se tem uma coisa que Deus não tolera, é quando alguém decide viver no erro. Sabe, ninguém é obrigado a ser salvo. Ninguém é obrigado a ser salvo. Só que, para ser salvo, não é simplesmente dizer estou salvo. É fundamental ter características de salvo. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Capítulo 9, verso 1 diz assim, olha só: eu vi o Senhor perto do altar. Amós dizendo: eu vi o Senhor perto do altar. Ele disse: dê pancada nas colunas do templo, até que o edifício todo comece a tremer. Deixe cair pedaço das colunas nas cabeças das pessoas que estão lá dentro. Os que escaparem com vida, eu matarei na guerra. Nenhum deles escapará, nenhum viverá. Olha o anúncio do caos. Toda vez que uma igreja decide andar na contramão daquilo que a Bíblia diz, ela atrai maldições para todos. Então é muito importante que você que está aqui assistindo essa aula tenha plena consciência de estar em uma igreja que preza pela palavra de Deus. Uma igreja que não precisa de meios e estratégias. Quando eu digo estratégias, é apelos espirituais, sabe? Criando meios seculares para fazer a igreja ser cheia do Espírito Santo. Pelo contrário, se nós queremos atrair a presença de Deus, se nos movermos no Espírito de Deus, é fundamental, gente, um mergulho profundo na palavra, porque ela vai nos conduzir à santidade. E uma das coisas que agrada a Deus é a santidade. Coisas que atraem a presença de Deus é a santidade. Agora, fora disso, é maldição. Verso 9, nós lemos, verso 1, né? Agora verso 10, capítulo 9,
verso 1, agora verso 10. Olha o que Deus diz: vão morrer na guerra todos os pecadores do povo, todos os pecadores do meu povo. Isto é, todos os que dizem, Deus não deixará que qualquer desastre chegue perto de nós. Deus não... Vou ler de novo. Vão morrer na guerra todos os pecadores do meu povo. Isto é, todos os que dizem, os pecadores que dizem, Deus não deixará que qualquer desastre chegue perto de nós. Tem um povo que vive no erro e diz assim, não, Deus é misericordioso. Deus quer o coração. E Amós está dizendo, Deus quer o coração só não, Deus quer tudo. Só que já que Ele não vai ter, e vocês preferem, não vai ter porque vocês preferem viver na idolatria, na prostituição, na imoralidade, andando na contramão daquilo que Deus estabeleceu como um princípio espiritual para que uma vida seja cheia do Espírito Santo, já que ninguém quer, ou melhor dizendo, já que alguns não querem, e ele deixa bem claro que esses alguns, ele chama de pecadores. E eu assisti o Hernando Dias Lopes explicando sobre essa teologia da predestinação, a teologia calvinista. Quando ele trabalha esse ponto aqui, gente, ele diz, olha, errado é quem pensa que viver no erro vai ser salvo, quem vive no erro vai ser salvo, se engana. E ele citou esse versículo aqui, do próprio Deus citou. O próprio Deus disse, o meu povo que vive no pecado achando que vai ser salvo, está redondamente enganado. Agora, para encerrar, gente, Deus permite a dor. Isso aqui é um alerta. O que Deus está trazendo no livro de Amós é um alerta, é um despertamento, uma sirene tocando com um som muito alto para despertar o seu povo, tanto de Israel como de Judá. Para Israel, o anúncio foi que o cativeiro assírio, a invasão dos assírios, viria e veio, 722. Anos depois de Amós, o caos veio e Israel foi devastado. E Deus anunciou que em Judá ele iria manter de pé, mas não todos. Esse anúncio de que alguns ficariam de pé aconteceu, mas não todos, porque nem todos ouviram a voz dos profetas. Então, de novo, Deus, ele permite a dor, mas ele sabe como curar. Verso 11 em diante, depois ele falar dessa lista toda aqui, no verso 11 em diante, olha o que Deus anuncia. Amós, para aqueles que vão buscar cumprir aquilo que a palavra diz, para aqueles que vão entender esse despertamento, eu tenho uma mensagem para eles. E a mensagem é a seguinte: naquele dia eu construirei de novo o reino de Davi. Aqui ele já está levando a palavra direto para Judá, porque Israel já não quer mais. Já que Israel não quer Deus, Deus não é obrigado a aceitar Israel. Israel não quer mais. Em Judá ainda há alguns que querem de Deus. E Deus deixa a mensagem. Olha, para os que querem. A mensagem é a seguinte: eu construirei de novo o reino de Davi, que é como a casa que caiu. Taparei as rachaduras das paredes e levantarei a casa que estava em ruínas. E ela ficará como era antes. Deus está falando de restauração. Não importa o que caiu, não importa o que quebrou, não importa o que você perdeu. O que Deus está deixando bem claro é que Ele tem poder para restaurar. E a partir do momento em que nós nos voltamos para o Senhor volta o seu coração para nós. O convite aqui é um convite para arrependimento. Sabe, um povo que, apesar de ter pecado contra Deus de forma tão severa, como foi o caso aqui, Deus está dizendo, eu vi tudo isso, mas eu não quero perder o meu povo. Verso 12, então o meu povo conquistará o que restar do país de Edom e de todas as outras nações que eram minhas. Eu farei com que tudo isso aconteça. Sou eu, Senhor, quem estou falando, eu vou restaurar. Está chegando o dia, verso 13, está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que se pode ser colhido. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que se pode fazer vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio. Deus não fala só de restauração, mas de abundância. Ele está dizendo, tudo bem, veio a escassez,
vê a crise, vê a fome, vê a devastação, vê a destruição, mas não é o fim. Para aqueles que querem restauração, não é o fim. Talvez você tenha ou esteja vivendo um momento de crise. E Deus está deixando bem claro, eu tenho poder para restaurar e eu tenho poder para prosperar. Verso 14, trarei o meu povo de volta do cativeiro para a sua terra. Eles construirão de novo as cidades que estavam em ruínas e morarão nelas. Farão plantações de uvas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão das suas frutas. Plantarei o meu povo na terra que lhes dei, e eles nunca mais serão arrancados dali. Eu, o Senhor Deus de vocês, falei. Gente, lendo a parte do caos, é lógico que dá para sentir dor. Mas lendo a palavra da restauração, é de arrancar lágrimas dos olhos. Só quem passou pela perda sabe o prazer que há na restauração. Então eu encerro dizendo para você que está assistindo aqui essa aula, Deus, Ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e muito mais Ele fará. Tá? Muito mais. Guarda isso no teu coração. Deus é Deus. Ele é Deus de amor. Ele é fogo consumidor. E esse mesmo Deus que é amor e fogo consumidor tem poder para restaurar tudo que você perdeu. Tudo. Não importa o que aconteceu, Ele tem poder para mudar essa história para melhor. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.